Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao ITT News desta segunda-feira, 2 de dezembro de 2023. Aqui você fica bem informado com as principais notícias para o seu dia a dia, através do nosso aplicativo ITT Play TV, que está com QR Code aí na sua telinha, na nossa TV por assinatura e também pelo nosso canal no YouTube. Eu sou Bruna Carvalho e o ITT News está só começando. E o ex-governador Wellington Dias assume hoje o ministério e fala em reestruturar o cadastro único. O senador eleito Wellington Dias vai assumir na tarde desta segunda-feira o Ministério do Desenvolvimento Social, recriado pelo presidente Lula. Na pasta, Wellington Dias comandará um orçamento de 200 bilhões e assumirá a missão de reestruturar o cadastro único para programas sociais, o chamado CAD único. É um orçamento de aproximadamente 200 bilhões, voltado não só para transferência de renda, mas para políticas para a família, no que é essencial para a pessoa humana, explicou Wellington Dias sobre o Ministério. Para auxiliar, Wellington Dias nomeou uma equipe com perfil técnico e político. O ex-deputado e ex-secretário de governo Osmar Júnior foi o escolhido para ser o seu primeiro secretário executivo. Olha aí, a gente espera aí que o Wellington Dias faça uma boa gestão aí dentro do Ministério aqui para o estado do Piauí e para o Brasil como um todo, né? A gente está aqui iniciando um ano de muita esperança de que o Brasil aí se renove, que seja muito bom para a gente. E a Universidade Federal do Piauí realiza nesta segunda-feira um leilão público de bens que não são mais utilizados pela instituição. O evento vai acontecer virtualmente a partir das 10 horas no site VIP Leilões, onde será possível acessar a lista completa dos itens que serão leiloados, bem como os valores dos lances iniciais e condições para participação. Entre os itens leiloados estão mobiliários diversos, carteiras escolares, janeleiros, eletrodomésticos, dentre outros. De acordo com Alberto Dias, diretor administrativo da Pró-Reitoria da Administração, PRAD, trata-se de uma necessidade contínua da administração, a fim de renovar os materiais que utiliza para a prestação dos serviços públicos, com qualidade e eficiência. E a carteira de habilitação tem até 30 dias para renovação. O prazo para renovação da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, volta a ser até de 30 dias, a contar da data de vencimento a partir desta segunda-feira. Por causa da Covid-19, que paralisou diversos serviços em novembro de 2021, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, publicou um cronograma de renovação a partir de março de 2020, quando a pandemia foi decretada, com datas meses à frente do vencimento. A ideia era que os motoristas não fossem de uma só vez aos postos do DETRAN, Departamento de Trânsito, ou poupar o tempo, no caso, para atualizar o documento. E aí a gente ainda está em momento de posse, daqui a pouquinho, logo mais à noite, vai ter a posse do novo presidente da Câmara Municipal de Teresina, o vereador Enzo Samuel. A partir desta segunda-feira, a Câmara Municipal de Teresina estará sob novo comando. Com a saída do vereador Jeová Alencar, do Republicanos, que venceu a última eleição para o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Piauí, o vereador Enzo Samuel, do PDT, irá assumir a presidência da casa, após ter conquistado a maioria dos votos. Em razão disso, a mesa diretora para o próximo biênio 2023-2024
também já foi escolhida e terá como primeira vice-presidente a vereadora Poliana Rocha, do PV, e o primeiro secretário parlamentar Paulo Lopes. A mesa diretora é composta pelo presidente, vereador Enzo Samuel, a primeira vice-presidente, vereadora Poliana Rocha, segundo vice-presidente Marquinhos Costa, primeiro secretário Paulo Lopes, terceiro secretário Valdemir Virgínio, quarto secretário Vinícius Ferreira, corregedor vereador Bruno Vilarinho, o ouvidor Roberval Queiroz, suplentes Fernanda Gomes e Tanandra Sarapatinhas. A solenidade de posse, que marca o início da nova gestão na Câmara de Teresina, está marcada para acontecer hoje, a partir das 19 horas, direto do plenário José Almate, na Câmara Municipal. O evento contará com a presença do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, do Republicanos, o governador eleito Rafael Fonteles, bem como autoridades do Judiciário, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, e outras entidades. Os organizadores informam ainda que o evento é aberto ao público, mas também será transmitido pelo canal oficial da Câmara Municipal. Lula tomou posse como presidente da República do Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu no domingo seu terceiro mandato na presidência da República. O evento oficial começou com a chegada dos convidados e autoridades estratégicas. De acordo com o Gabinete de Trânsito, foram presentes 65 delegações. A posse também contou com o Festival do Futuro, com mais de 60 artistas participando da programação. Olha aí, o presidente emocionado ali na sua posse, com a primeira-dama Janja. E daqui a pouquinho vai conversar com a gente o cientista político Kleber, que vai falar aí vai fazer uma análise sobre o governo Lula. É daqui a pouquinho, você confere aqui no ITT News. Sabe aquele lugar confortável, com luxo e requinte, pertinho do mar, que oferece uma experiência completa em hospedagem no litoral piauiense? Estou falando da pousada Barra del Mundo, em Barra Grande. Contamos com apartamentos solteiro, casal, duplos e triplos com a opção térreo ou andar. E ainda com restaurante e bar 24 horas. Faça já sua reserva, 869-9930-7670. Ofertas empresariais ITT-Net. Fornecemos fibra ótica Lantilan e link dedicado. Além disso, fazemos a interligação entre filiais da sua empresa, eventos e feiras, garantindo produtividade e eficiência para o seu negócio. Assine já 3131 8000. internet tá servindo pra nada. Tenta estudar, não dá. Tenta jogar, também não dá.
Eu, hein? Vou já ligar para essa internet bem aqui e ver como é que eu faço para contratar. ITTNet, Juliana, bom dia. Em que posso ajudá-lo? Ofertas especiais ITTNet. Assinando internet fibra 200 megas por R$ 89,90, você ganha mais 200 megas com instalação grátis e Wi-Fi Plus. Ligue agora mesmo para 31 31 8000. ITTNet, a sua internet. Estamos de volta com o nosso ITT News e ontem teve a posse do presidente Lula, né, que foi bem movimentada, teve uma repercussão nacional e internacional. E para fazer uma análise sobre como vai ser o governo Lula, né, nos próximos anos, eu convidei um cientista político para falar sobre o assunto, que é o professor Kleber de Deus, ele que é pós-doutor em ciência política. Tudo bom, professor? Tudo bem, Bruna, bom dia, você e aos seus ouvintes e telespectadores. Agradeço a sua presença, quero desejar logo aqui um 2023 repleto de realizações e muita saúde para o senhor. Para vocês também, muito obrigado. Estamos aqui a postos para poder contribuir minimamente aí com a tão complexa questão. Muito bem, professor. Professor, para iniciar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor fizesse assim, uma análise de como é que vai ser o governo Lula, né, nessa gestão. A gente pode dizer que o governo Lula respira esperança? O povo respira esperança agora nesse governo Lula? E, Bruna, nós, de uma maneira ou de outra, nós temos que termos algum otimismo, né? Não dá para, vendo os discursos e as composições, e a composição do Ministério, para ser mais específico, a gente notadamente percebe que muitos atores que estiveram envolvidos em determinados problemas em governos anteriores estão, em sua quase totalidade, presentes novamente no governo. Mas vamos torcer para que haja um redirecionamento dessas questões e que, se de fato sejam pensados os problemas grandes e estruturais do país em articulação com os estados. E essa vai ser uma questão importante. Porque pela primeira vez, se de fato houver uma oposição mais sistemática ao presidente, ele terá que ter capacidade dialógica para ter exatamente um mandato que venha a satisfazer essas condições mínimas tais quais nós esperamos, né? Notadamente a classe dos menos favorecidos, mas isso é preciso uma postura de diálogo em função de que cada vez mais a nossa sociedade, a ponto que ela não está classificada, há uma divisão forte ainda. A eleição foi ganha por menos de 2 pontos percentuais, um percentual baixíssimo, né? Então é preciso ter essa sensibilidade de colocar as questões mesmo centrais para o Congresso, tanto a Câmara como o Senado, e para os governadores, e essa de olha, né, temos que os dois lados, né, deixarem os palanques e assumirem posturas de diplomatas e posturas dialógicas de tocar as questões que vão tanto nos afetar com a macroeconomia, a questão da segurança, da saúde, educação, etc. Isso é preciso ser ressalvado, que não é um diálogo fácil e tem que ser tratado de bases realistas, né? A política ela tem sua lógica e seus interesses, e os atores eles precisam compreender isso, né? Já que está em jogo exatamente o interesse público e coletivo. Professor, logo ali na posse, o Lula revogou alguns decretos, né? Isso acho que foi o decreto das armas, dos 100 anos. O que o senhor pode analisar sobre essa revogação aí desses decretos? Pois são questões que, a meu modo de ver, neste momento, não são tão prioritárias. De fato, ainda não foi anunciado um plano de governo completo, né? O que vai ser de fato executado. Então, claro que, em regra, tem um plano que tem que ser posto como um requisito da candidatura, mas aí, como digamos, fazer determinadas políticas que necessitam o quê? De dinheiro, necessariamente. Houve a PEC aí que
flexibilizou inteiramente a questão fiscal. O governo terá algum dinheiro para implementar determinadas medidas, mas isso vai ter que ser algum acréscimo dos ministérios, muitos ministérios, né? E isso acarreta despesas. Não há como, né? Claro que nem todos serão o mesmo peso, a infraestrutura, mas nós temos problemas. Então, acho que talvez esses não fossem os problemas mais... Talvez para o atual governo, sim, fosse simbolicamente tentar já ir desfazendo a imagem do governo anterior. Mas, nesse primeiro momento, claro que ainda não estamos com 24 horas da posse, precisa aguardar mais para vermos os desdobramentos que há de virão a partir de alguns dias, né? O que vai ser, de fato, proposto de concreto e objetivo. Sim. Voltando aqui para o nosso estado, o Wellington Dias vai assumir o ministério. O senhor acredita que o estado do Piauí pode ter um benefício a mais com essa aproximação que o ex-governador e agora que assumiu o ministério, o Wellington Dias, tem com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Bruna, a possibilidade é grande, tendo em vista que é um ministério importante. Também nós temos o relator, que foi o relator do orçamento, o senador Marcelo. Temos um governador que também é do mesmo partido. Tá? Então, recursos, eu lembro que no primeiro governo Lula vieram para o estado do Piauí. Tem um trabalho que até executei com o professor Francisco Veloso, que hoje é professor aposentado na Universidade Federal. O ponto é que nós temos que dizer quais são nossas reais prioridades, tá? O que nós vamos querer, aí o nosso executivo estadual, uma base, claro, federal, o nosso federalismo ele é complexo, o nosso estado, o nosso país é continental. Não é o simples fato de ser piauiense, e aí é uma questão que eu sempre colocava, de ter um ministro piauiense que vá, isso facilita naturalmente, óbvio, mas aí os outros estados também têm interesse, né? Estados poderosos e ricos, e não é uma questão de uma simples transferência de recursos, mas tem que ter projeto, tem que conversar com o nosso executivo estadual e apresentar um plano com o que se pretende desenvolver nesses 4 anos. E que prioridades, de fato, serão apresentadas. Porque sem isso, fica cada vez mais difícil até para que se possa conseguir esses recursos do ponto de vista federal. E, principalmente, não só conseguir, mas, de fato, liberá-los e executá-los para se tentar diminuir ou reduzir os grandes problemas nossos, que são os de sempre, né? Digamos, em todo e qualquer estado, as questões estruturais de infraestrutura, de segurança, que é o nosso grande problema hoje, de educação, etc. Esses problemas persistem. Isso precisa ser... E política pública necessita de dinheiro, né? E dinheiro bem aplicado, com planejamento, com organização e direcionamento para se resolver os gargalos mesmo da nossa economia. Sim, mas essa é uma possibilidade, porque temos governador, um ministro e também um senador que foi relator, para ajudar nessa negociação. Sim. Professor, a primeira-dama tem ganhado aí muita visibilidade aqui nacional, a Janja. Ela pode interferir de alguma forma aí no governo Lula, de forma positiva, como a gente está vendo aí em algumas matérias, eu tenho acompanhado um pouquinho de forma positiva, ou de que forma o senhor pode ver essa interferência da primeira-dama? Essa é uma questão, porque as primeiras-damas, desde a ex-primeira-dama, a Michelle Bolsonaro, ela também teve um protagonismo muito importante no governo, né? Elas as primeiras-damas passaram um protagonismo grande, de fato, executando e exercendo cargos importantes e também encaminhando outras diretrizes. Sim, pode, e vamos torcer para que... E a gente tem que ter as nossas expectativas positivas, né? Vamos torcer para que sejam, de fato, questões boas e interessantes para o país, importantes mesmo, para que a gente deseje um Brasil realmente crescer e se desenvolver. Não vamos esquecer que ainda vivemos um momento de crise externa também,
temos que atrair investimentos, há uma guerra em curso, então isso precisa de negociação. Né? E ela certamente tem esse papel, teve esse papel enorme na transição e também agora, e vem exercendo essa função. Vamos ver o que ela elege também, como quais prioridades ela pretende e como dialogar com os estados. Isso é o mais fundamental. E como é que o senhor vê aí a questão aí dos ministérios, né, que chegou aí, vai chegar várias caras novas, várias pessoas para comandar aí os ministérios, a Tebet, a Marina Silva, como é que o senhor vê essa análise aí delas? Elas têm já têm essas experiências de exercerem esses cargos. Né? Isso pode ajudar o governo, sim, na sua articulação com o Congresso Nacional. Não há dúvida, já tem um conhecimento das respectivas áreas que atuam. Né? Mas isso é a questão que a gente coloca, né, em base bem da política. Como é que os interesses aí de outros estados e outros atores que estão envolvidos irão também articular os seus protagonistas, né? Claro, aí, assim como o Piauí tem um ministro, os outros estados também terão os seus, e esses também tendem, no limite, como é natural, qualquer um, atrair mais recursos. Isso aí vai ter que ter, de fato, um programa com uma diretriz bem centrada. Digo, olha, um plano, vamos dizer assim, que o governo fala uma voz única, né? Quando eu falo, o governo fala naturalmente do Ministério do Governo, né? Estabelecer a diretriz e cumprir e tentar implementá-las, que isso é importante. Temos essa expertise dessas pessoas que já exerceram em diversos governos cargos importantes. Trabalham em suas respectivas partes. Tem elas que já têm aí uma experiência e tudo. E eu vi também que agora vai ter um ministério só para causas LGBT. Pela primeira vez vai ter uma mulher trans aí assumindo um ministério para abarcar essa categoria, né? As pessoas que têm, as pessoas LGBTs. Como é que o senhor faz essa avaliação? Essa foi uma questão muito debatida na campanha, né? Talvez seja um dos temas mais controversos que tenha tido na campanha, né? Mas é importante que se diga, né? É necessário, sim, dialogar com todos os segmentos, tentar incluí-los, né? E ver, de fato, como se dará essa conversação, essa negociação com os demais setores, né? Tendo em vista que, notadamente, o Congresso também vai ter um protagonismo forte, porque essa é uma questão que, por mais importante que seja, ela também é uma questão que divide muitas opiniões, né? Então, caberá da habilidade aí da ministra para negociar também questão tão controversa. Não é uma questão controversa no Brasil, é uma questão controversa no mundo. É uma questão que, de fato, politiza e precisa ser tratada com bastante cautela e responsabilidade, né? Por todos os lados. Né? Isso é importante que se ressalte isso. Isso. E como é que o senhor avalia as outras gestões do Lula para essa que ele vai entrar? Tem uma diferença? Quais são as diferenças? Talvez o grande diferencial, Bruna, seja exatamente o momento, né? É uma coisa que vai acontecer, o Lula vai pegar, apesar do que é dito em contrário, um país minimamente com as condições macroeconômicas estruturadas. Ele pode aproveitar isso, tá? Mesmo apesar do contexto externo e os problemas de oposição que ele pode vir a ter. Mas pode sim ser exitoso em determinadas questões. Isso a gente não tem que dizer, porque a situação socioeconômica do país não é tão ruim como é dito, tá? Pelo contrário, os indicadores estão aí a mostrar. Então, pode sim ser aproveitado aquela ideia de não querer reinventar, todo governo tenta reinventar a roda, não só esse, independentemente de quem seja o governo. Começar tudo do zero. Digo, não, olha, o que se tiver de se aproveitar de importante tem que ser aproveitado em prol do país, não é em prol de um grupo A, B, C, D, né? Tem que ser pensado em prol de todos nós.
somos aí os pagadores de impostos que vamos arcar com, se houver aumento de carga tributária e com todas as outras questões que surgirão, né? Mas sim, pode, aí é como todos nós assim sabemos, é preciso ter um pouco de dizer mesmo o que vai ser prioritário. Sem isso a gente não pode. Os governos gerais, quando assumem o primeiro de banho, do primeiro ano é um pouco que dizer, olha, problema do governo anterior. Eu digo, não, mas agora já entrou, já é o governo atual, tem que ser encaminhado as questões, né? Isso é muito importante para a gente prestar atenção que vai ser tomado, medidas vão ser adotadas, mesmo de fato concreto. Ali, professor, no discurso do Lula lá, durante a posse, ele disse que o governo dele vai ser um governo que ele vai governar para quem votou para ele e quem não votou. O senhor percebe ali que às vezes ele pode agradar quem está no governo dele e desagradar às vezes quem está no governo dele e agradar o outro lado de alguma forma? Com essa fala? Essa é uma questão importante, né? Porque aí é governar para todos mesmo, não tem como. Então, determinadas medidas nem sempre vão agradar aquele seu eleitorado. Sim. Qualquer governo, de uma maneira ou de outra, causa algum constrangimento ou alguma decepção no seu eleitorado ativo, né? O seu nicho de mercado político e eleitoral. Tá? Mas é natural da política isso não é nenhum. Até porque é isso, para organizar um país da complexidade do Brasil não se pode, você pode fazer isso na campanha, claro que você vai ter um público-alvo, mas aí, quando se chega lá, já não é mais candidato de um partido, é presidente, e tem que, de fato, abrir as negociações para todos os campos, todos os setores. Isso que é o que se espera de um estadista, que negocie e trabalhe as diretrizes, as ações que são o que importa no Brasil. Esses problemas que nós vamos ter. Não temos muito dinheiro, mas aí temos que, com a capacidade baixa de investimentos que nós temos, eu sempre ressalto isso, são as prioridades. Quando se faz política pública é com dinheiro, então você tirou de um lado, faltará em outro, não há como. E esse equilíbrio de receita e despesa está presente em qualquer gestão, seja municipal, estadual, federal, de maneira bem clara e direta. Afeta, sim, as decisões. E, naturalmente, isso pode afetar parte de certos setores. Verdade, professor. Professor, o senhor acredita que a população brasileira ela está mais consciente sobre o que é política, estudando mais ali os seus direitos agora na atualidade? Eu não diria estudando, mas as possibilidades que os meios de informações trouxeram, ela acompanha mais. Eles disseram, foi dito durante a campanha, a população está muito ligada. Está, porque agora tem meios, não só apenas os grandes meios de comunicação, tem as diversas fontes de informação. E isso é importante porque, de fato, ela tem acompanhado, vamos ver, e aí essa segmentação da sociedade foi, de fato, decorrente também, claro, de uma campanha bastante dura pelos candidatos, e tem acompanhado. A gente nota, assim, pelos temas que são discutidos, o posicionamento de muitos setores da sociedade. Então, eu tenho acompanhado, sim, e creio que essa tendência não tende a diminuir. Ela tende assim, até, por um lado, de olhar muita politização, mas também isso aí pode ser visto como uma participação também dos setores. E isso de todo não é negativo. O que é negativo são os excessos, são o extremismo de A, de B, de C, de D. Isso precisa ser contido, claro, pelas instituições, né, que conduzem e regem o processo político-eleitoral e, naturalmente, as instituições como o nosso Estado, o Estado federal, notadamente. Certo, professor. Professor, agradeço a sua presença aqui no ITT News, mais uma vez
Desejo um ano incrível, de realizações, de muita saúde para o senhor. Obrigado, Bruno. Eu também desejo a você e todos os seus telespectadores da ITTV News, hein? Para que esse ano seja de fato um ano produtivo para todos nós e para o nosso país, que é o que nós queremos, independentemente de qualquer que seja a gestão. Temos que torcer e que bons recursos, bons frutos também advenham para o nosso querido estado do Piauí. É isso aí. Muito obrigada, professor. Tchau, tchau e até uma próxima. Tchau. Bom dia. Agora há pouco falamos aí com o professor Kleber de Deus, que fez uma análise aí de como é que vai ser o governo Lula, né? A gente espera aí que seja um governo muito bom para nós brasileiros, para os piauienses, né? E que Deus abençoe aí o comando dele nessa gestão. O ITT News fica por aqui. Até amanhã com muito mais.